Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha página, ao meu canal. E hoje, mais um dia, trago uma sessão de questões sobre escalas termométricas, beleza? Antes de começarmos a responder as questões, vou mostrar para vocês a relação entre as três escalas mais usuais. Então, a relação que nós vamos utilizar, certo? É essa daqui, onde inicialmente aqui nós temos a temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Isso aqui vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Então, essa relação aí ela é obtida quando fazemos a análise entre as três escalas e chegamos a esse resultado aí, certo? É, Importante ressaltar que alguns livros, eles adotam a temperatura como sendo θ, e aí seria a temperatura em Celsius, θC, temperatura em Fahrenheit, θF, e a temperatura em Kelvin, θK, certo? Eu adoto geralmente T de temperatura e aí os respectivos subíndices para indicar que escala eu estou utilizando, certo? Então, essa é a relação que eu vou trabalhar com vocês, beleza? Então, ó, na primeira questão, nós temos aqui o seguinte: que valor assinalaria um termômetro graduado na escala Fahrenheit num ambiente cuja temperatura é conhecida igual a 30 graus Celsius? Então, vê só, nós vamos relacionar aí a escala em Fahrenheit e a escala em Celsius. Então, nós vamos utilizar a seguinte relação. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Na questão, nos é dado que a temperatura é de 30 graus. Então, quanto é que corresponde 30 graus na escala em Fahrenheit? Então, é isso que nós queremos. Então, ó, basta substituirmos esse 30 aqui no lugar de TC. Então, nós temos 30 dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, beleza? Então, ó, 30 dividido por 5, 6. Isso vai ser igual a TF menos 32 dividido por 9. O que é que a gente faz aqui agora? A gente vai fazer meio pelos extremos, certo? Então, a gente vai ficar com TF menos 32 igual a 6 vezes 9. Então, TF menos 32 é igual a 54, certo? Então, a temperatura em Fahrenheit é igual a 54. E aí, como nós temos um 32 antes da igualdade negativa, a gente vai passar esse 32 para depois da igualdade positiva. Então, mais 32. E aí, a temperatura em Fahrenheit, 54 mais 32, 86 graus Fahrenheit. Então, o equivalente a 30 graus Celsius na escala Fahrenheit é 86 Fahrenheit. Beleza? Então, ó, seguindo aqui, temos a questão 2, tá? Em Sheffield, Inglaterra, o médico toma a temperatura de uma pessoa febril e constata 104 graus Fahrenheit. Que valor indicaria um termômetro graduado na escala Celsius? Então, nós vamos utilizar a mesma relação que nós utilizamos na questão 1, temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a relação matemática para nós efetuarmos aí o cálculo. Então, como ele quer a temperatura em Celsius, então nós vamos calcular TC. Então, TC sobre 5. Quem é a temperatura em Fahrenheit dada? 104. Então, vai ser 104 menos 32 dividido por 9. Então, ó, TC sobre 5 é igual a 104 menos 32, dá 72, 72 sobre 9. Então, TC aí segue, né? TC sobre 5 é igual a 72 dividido por 9, dá 8. E agora a gente faz aquela mesma
regrinha que nós fizemos anteriormente, meio pelos extremos. Então, a gente vai ficar com TC igual a 8 vezes 5. E a temperatura em Celsius é igual a 40 graus Celsius, tá? 8 vezes 5, 40. Beleza até aqui? Então, ó, inicialmente, na primeira questão, trabalhamos a conversão da temperatura em Celsius para Fahrenheit. E na segunda questão, nós fizemos o oposto, de Fahrenheit para Celsius. Beleza? Então, ó, seguindo para um terceiro exemplo, nós temos o seguinte: um termômetro graduado na escala Kelvin e outro na escala Celsius estão mergulhados no mesmo líquido. O segundo, ou seja, o termômetro em Celsius, está indicando 20 graus. Quanto vai indicar o primeiro? Quanto é que vai indicar 20 graus Celsius na escala em Kelvin? Então, ó, aí nós vamos utilizar a seguinte relação: a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, como temos denominadores iguais, nós podemos fazer essa simplificação aqui. Isso implica que vamos ter uma relação matemática bem mais simples. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ora, nós temos aqui a temperatura em Celsius. Então, nós vamos substituir aqui. 20 é igual à temperatura em Kelvin, que é a temperatura que nós queremos encontrar, menos 273. Aqui a gente vai fazer uma relação de operação básica. Então, 20 menos 200, perdão, mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. E a temperatura em Kelvin vai ser 20 mais 273, 293 Kelvin. Ok? Tranquilo? Vamos seguir aqui, ó. Uma questão da SES Gran Rio, do Rio de Janeiro. Então, temos o seguinte: recentemente foram desenvolvidos novos materiais cerâmicos que se tornam supercondutores a temperaturas relativamente elevadas, da ordem de 92 Kelvin. Na escala Celsius, essa temperatura equivale a. Então, nós vamos pegar a mesma relaçãozinha simples que nós encontramos na questão 3, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ora, a temperatura em Kelvin é de 92 Kelvin, então a gente só vai substituir aqui, perdão, aqui, temperatura em Celsius, tá? Aqui, temperatura aqui é dada em Celsius, vai ser igual a temperatura em Kelvin, que é quanto? 92 menos 273. 92 menos 273, isso vai dar menos 181 graus Celsius. E aí a alternativa A, ok? Seguindo aqui novamente, ó. Num laboratório de física, um balão de gás encontrava-se a temperatura de 363 Kelvin. Um físico inglês que ali estava imediatamente se dispôs a converter a temperatura para sua escala mais conhecida, a Fahrenheit. Então, qual valor ele encontrou? Então, aqui nós vamos fazer a relação, né, da temperatura em Kelvin com a temperatura em Fahrenheit. Então, ó, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, vê só, ele nos deu 363. Então, a gente vai substituir na variável em questão, que é TK, temperatura em Kelvin. Então, vai ficar 363 menos 273 sobre 5, tá? Aqui vocês observem que eu repito, porque aqui a gente vai estar trabalhando passo a passo, como nas questões anteriores, certo? Então, ó, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a 363 menos 273 dá 90. E aqui sobre 5. Então, ó, repito o que está antes da igualdade. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9
90 dividido por 5 dá 18, certo? Então, aqui a gente vai fazer meio pelos extremos. TF menos 32 é igual a 18 vezes 9. Temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 18 vezes 9, que dá 162, e aí o 32, que está negativo antes da igualdade, vai para depois da igualdade positivo, e aí a temperatura em Fahrenheit vai dar 194 graus Fahrenheit. Alternativa C. E aí, estão acompanhando até aqui? Vamos seguir. Questão 6. No laboratório de física, o termômetro graduado em Fahrenheit indica 104 graus Fahrenheit. Quanto indicará um segundo termômetro graduado em Kelvin? Então, a gente vai fazer o oposto da questão anterior. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Veja que agora a temperatura que ele nos deu foi a temperatura em Fahrenheit. Então, ó, 104 menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, 104 menos 32 dá 72. 72 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. 72 dividido por 9, 8, igual a TK menos 273 sobre 5. E novamente, meio pelos extremos. Então, ó, vamos ter 8 vezes 5 é igual a TK menos 273. Então, 8 vezes 5, 40, igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, ó, passando esse 273 para antes da igualdade, vamos ficar com 40 mais 273, isso vai ser igual a TK, que é a temperatura em Kelvin. Logo, a temperatura em Kelvin vai ser 40 mais 273, 313 Kelvin. Beleza? Então, e aí, mais uma questão plus, que é a questão do SSA do ano 2020. E aí, aqui, nós temos uma relação. Nós vamos ter que encontrar uma relação matemática, na verdade, porque ele nos dá, é, ele quer saber, no caso, a temperatura em Celsius, só que ele dá uma escala arbitrária, dá intervalos de uma escala arbitrária. Então, vê só, um termômetro de baixa precisão marca mais 1 grau, com a temperatura de congelamento da água em mais 99 graus, como sua temperatura de ebulição. Ao utilizar esse termômetro para medir a temperatura de uma dada substância, encontra-se uma leitura de mais 25 graus. Qual a verdadeira temperatura aproximada da substância em graus Celsius? Então, ó, antes da gente é, chegar numa equação, numa relação, a gente vai ter que fazer análise, tá certo? Então, ó, em Celsius, a temperatura de fusão que é o congelamento, no caso da água, é de 0 graus, e de ebulição 100 graus. Então, nós temos uma outra escala aqui, que eu vou chamar de X, uma escala arbitrária, onde o ponto de congelamento é de 1 grau, mais 1 grau, e o ponto de ebulição mais 99 graus. Então, eu vou pegar um ponto qualquer, aqui da escala, aqui TC, e aqui TX, certo? E aí eu tenho aqui A e aqui B. Aqui do mesmo jeito, A e aqui B. Analisando a primeira escala, tá? Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2 para facilitar, certo? Então, quando eu tenho a relação, quando eu tenho a relação, tá aqui Celsius também, quando eu tenho a relação A sobre B, nós temos o seguinte, quando a gente analisa aqui, nós vamos ter a temperatura em Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0. Então, isso aqui vai ser TC sobre 100. Então, aqui nós temos
o que aqui é a primeira relação. Quando a gente vai para a escala arbitrária, tá aqui arbitrária, x, a gente vai fazer essa mesma análise. A sobre B, então nós vamos ter tx menos 1 vai ser igual a 99, que é o ponto máximo ali em cima, menos 1. Então, a gente vai ter tx menos 1 é sobre, perdão, 98. Então, nós temos aí a relação 2, certo? Então, veja que a gente pode igualar essas relações. E é dessa mesma forma que nós analisamos a relação entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit. É fazendo essa mesma análise que eu estou fazendo para essa escala arbitrária aqui. Então, veja só, nós temos agora a seguinte relação. Nós temos TC sobre 100, isso aqui é igual a TX menos 1 dividido por 98. Nós podemos simplificar o denominador aqui dividindo ambos por 2. Então, isso vai resultar ó, em TC sobre 50 igual a TX menos 1 dividido por 49. Então, essa é a relação que nós vamos utilizar para poder definir a temperatura em Kelvin. Perdão, a temperatura em Celsius, tá? Então, ó, dado que a temperatura arbitrária que ele quer saber é de 25 graus, então qual é o valor correspondente dessa temperatura arbitrária na escala em Celsius? Então, a gente vai fazer a substituição aqui, ó. Temperatura em Celsius sobre 50 é igual a 25 menos 1 dividido por 49. E aí a gente vai estendendo isso aqui. Então, ó, TC sobre 50 é igual a 24 sobre 49. TC, aí a gente faz aqui meio pelos extremos, vai ficar igual a 50 vezes 24 dividido por 49. 50 vezes 24, isso dá 1.200. Dividido por 49, ao fazermos essa divisão, isso vai dar aproximadamente 24,5 graus Celsius, ou seja, a alternativa C, certo? Então, gente, essas foram as questões que eu separei para trabalhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. E aí, qualquer coisa, eu ofereço aulas particulares também. Então, quem tiver interesse no meu trabalho, em uma aula mais direcionada para sanar dúvidas e etc., então, fiquem à vontade. Toda semana eu estou postando vídeos aqui no canal e também na página lá do Instagram. Eu estou trazendo sempre algumas novidades também. Então, grata. Se você gostou desse conteúdo, salva, compartilha, comenta e deixa aí o coraçãozinho também, a sua curtida, no caso aqui no YouTube. No Instagram, deixa o coraçãozinho, beleza? Então, tchau, tchau, até mais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.